Agora, o metabolismo ósseo. A gente vai falar um pouco sobre o metabolismo ósseo, revisando as questões de outros módulos, para a gente poder entender mais sobre a fisiopatologia da osteoporose. Então, a regulação do cálcio, ele é feito por 3 componentes, pelo paratormônio, pela calcitonina e pela vitamina D. A vitamina D, ela é convertida na pele, colicalciferol, pelos raios ultravioleta. Quando ele é convertido, ele vai até ao fígado e ele sofre uma fosforilação que se transforma em calcidiol. E aí ele segue para os rins. Depois disso a gente vai falar um pouco mais quando a gente falar de paratormônio. O paratormônio, ele vai agir quando a gente tiver uma concentração sérica diminuída de cálcio. Então, ele é ativado por essa diminuição na concentração. Ele é produzido lá na paratireoide e quando elas percebem a queda, uma hipocalcemia, a gente vai ter o aumento do paratormônio. Aí o paratormônio vai agir em 2 lugares, no osso e nos rins. Lá no osso, ele faz com que ocorra a reabsorção óssea. E como que isso funciona? A gente tem 2 células principais lá no nosso osso, que são os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos, eles são responsáveis por produção de matriz óssea, enquanto os osteoclastos, eles são responsáveis pela reabsorção dessa matriz óssea. Ou seja, eles tiram do osso e devolvem para o sangue, enquanto os osteoblastos, eles tiram do sangue e depõem no osso, eles produzem essa matriz óssea. Quando o paratormônio, ele começa a agir lá no osso, ele começa primeiro incentivando a produção de osteoblastos. Por quê? Porque a ativação de osteoclastos é dependente dos osteoblastos. Então, o paratormônio age nos osteoblastos, estimulando a proliferação dessas células e estimula a produção do RANKL, que é uma enzima ligante, que vai se ligar ao RANK, que está lá nos pré-osteoclastos. Lá nos pré-osteoclastos, quando tem a ligação entre RANKL e RANK, a gente tem a ativação e diferenciação em osteoclastos, que vão fazer com que ocorra a reabsorção óssea. Lá nos rins, o paratormônio ele vai agir nos túbulos contorcidos distais para que ocorra a reabsorção do cálcio, ou seja, ele vai agir diretamente nos rins e também faz com que o calcidiol seja convertido pela ação de uma enzima presente lá no rim, que é a 1-alfa-hidroxilase, e aí faz com que esse calcidiol seja convertido em calcitriol. O calcitriol ele vai agir no trato gastrointestinal e nos túbulos contorcidos proximais, que vão fazer com que ocorra a reabsorção do cálcio, ou seja, o TGI vai passar a reabsorver cálcio, vai fazer com que aumente a concentração de cálcio sérico e também vai fazer com que os rins reabsorvam mais cálcio, também fazendo o aumento desse cálcio sérico. Aqui a gente tem um pouco a imagem mais didática, mostrando sobre a vitamina D, sobre o paratormônio e a calcitonina, falando um pouco dela. A calcitonina ela tem ação oposta ao paratormônio, ela vai ser produzida pela tireoide e ela vai agir quando a gente tiver uma hipercalcemia, ou seja, quando a concentração de cálcio estiver muito alta. Ela vai fazer com que ocorra a produção de matriz óssea, ou seja, um efeito oposto ao paratormônio.